Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 23 de janeiro de 2022, domingão. Só que antes, você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos. Bom, tropa, domingo amanhã também tem bastante jogo, então não posso enrolar muito, vou tentar encurtar um pouco o tempo do vídeo, que o vídeo de ontem ficou longo pra caramba, quase 40 minutos. Passando sobre ontem rapidamente, foi um dia muito bom pra gente, mas não tem jeito, sempre um dos times que tiver no bilhete do canal, eu vou dar uma zicada. E ontem o time zicado da vez foi o Frankfurt, acabou perdendo o jogo que tinha tudo para ser bem tranquilo para ele, jogando em casa, tava vindo uma boa sequência. E foi um dia que deu tudo errado, não jogaram bem. Quando chegaram ali na frente, tiveram algumas oportunidades e não converteram. Teve uma que o Borré ficou sozinho, o zagueiro entregou a bola para ele e o goleiro, ele podia fazer qualquer coisa, ele podia tomar um café, voltar e fazer o gol. Ele preferiu dar um porradão no meio do gol e o goleiro acabou defendendo. Mas enfim, faz parte. No restante, todos os jogos foram muito bons pra gente e vamos embora pra amanhã pro vídeo não ficar longo. Primeiro jogo que eu tenho é pelo Campeonato Italiano às 8h. Deixa eu divulgar meu Instagram. Vou deixar aqui o arroba. Tem um link na descrição também. O que acontece? Quando eu tenho uma grade boa de bastante jogo, igual a gente tá tendo hoje, sábado, e vai ter amanhã, domingo, eu deixo um bilhete no Instagram. Então segue lá, dá essa força aí pra gente, beleza? É o seguinte, primeiro jogo, 8h30 da manhã, Campeonato Italiano, temos a Fiorentina, que é um time que a gente tem entrado bastante esses últimos dias, porque está fazendo uma boa temporada, e vai visitar o Cagliari. Se a gente olhar aqui esses últimos jogos, a Fiorentina dos últimos 5 perdeu apenas 1, e o Cagliari dos últimos 5 perdeu 3 e venceu 2. O Cagliari, que ele vem numa campanha bem ruim, 22 jogos, venceu apenas 3, e esses dois, né, foram dos últimos 5 jogos. Ele ganhou 2 jogos seguidos de virada, antes só tinha vencido uma na competição inteira, empatou 7, perdeu 12, fez apenas 21 gols em 22 jogos e sofreu 43, sofre quase 2 gols por partida. Tá amargando aqui a zona do rebaixamento com 16 pontos, porém o primeiro time fora é o Venezia, tá apenas a 2 pontos dele, dá para ele buscar. Tem o Sampdoria com 20 aqui, a Sampdoria, né, o Spezia. E a Fiorentina, diferente dos últimos anos, a Fiorentina está com uma grande chance de conseguir disputar um torneio europeu, depois de uma cota. Está com 35 pontos, está empatado em pontos com a Lazio, que está na Conference League atualmente, só que a Fiorentina tem um jogo a menos, tá? Então, se ela ganhar esse jogo a menos, ela entraria na zona aqui da Conference League, no lugar da Lazio. Ela ficaria a 3 pontos da Europa League, atualmente que tá com a Juventus está com a vaga, e ficaria a 4 pontos de uma Champions League. Olha aí a Fiorentina. Então é muito importante para ela vencer esse tipo de jogo contra times mais fracos como o Cagliari. Fiorentina em 21 jogos ganhou 11 e empatou 2, perdeu 8. É um time que ou ganha ou perde, empata muito pouco. Fez 40 gols e sofreu 29. É um time muito over, tem média de quase 2 gols. O seu ataque, o Vlahovic, está voando, cravando quase todo o jogo. E sofreu 29 gols, também sofre bastante. Vamos dar uma olhada no histórico. A Fiorentina não perde para o Cagliari há 4 partidas e há 4 partidas não sofre gol também do Cagliari. Então tá com um retrospecto aí muito bom. O Cagliari vem sofrendo gol nos últimos 8 jogos, dos últimos 6, em todos os 6 foi a primeira equipe a sofrer, até porque os jogos que venceu de virada, dos últimos 6 em 5 perdeu o primeiro tempo. Já a Fiorentina é um time bem over, dos últimos 9 em 8 a gente teve pelo menos 3 gols, a gente viu ali, é um time que tem uma média de quase 2 gols, seu ataque também sofre muito gol, sofre mais de gol por partida. Para essa partida aqui, tropa, para mim a Fiorentina não perde pro Cagliari, o Cagliari é um time muito fraco mesmo, é porque a Fiorentina de vez em quando dá uma vacilada. Então, quiser ir nessa vitória, for botar no bilhete, coloca com empatezinho nula para ficar safe. Eu acredito que o Cagliari não vença, no máximo empata aqui esse jogo em casa, mas a tendência por esses últimos jogos da Fiorentina, ela vencer. Veio agora de uma goleada, acho que de 6-0, se foi 6-0, 5-0, porra, destruiu, amassou o Genoa. E, porra, vai enfrentar o Cagliari aqui, eu acredito que vença também, tá bom? Se você quiser ficar no mercado de gols, também é muito válido, porque a Fiorentina tem um ataque muito forte, é um time que quando faz um gol, ela continua jogando no ataque, e vai enfrentar o Cagliari, que tem uma defesa muito fraca, é um time que joga no desespero, quando toma um gol, vai pra cima, tanto que conseguiu virar, mas normalmente sofre mais gols, então a chance da gente ver 2 golzinhos aqui é muito grande, tá? Então dá pra botar mais de 1,5 no bilhete e vitória aqui com empatezinho nula da Fiorentina, tá bom? Placar para mim desse jogo
3-1 para a Fiorentina. Se o Cagliari se expor muito, é capaz de levar ali os golzinhos do Vlahovic. 10h30 da manhã, campeonato holandês. Eu tenho um grande clássico aqui do torneio, que é o PSV, que vai receber o Ajax. Esse duelo aqui vale a liderança, é a chance do Ajax poder vencer, assumir a ponta e depender apenas dele. Né, o Ajax está com 45 pontos, o PSV está com 46, a diferença é de apenas um ponto. O Ajax, que normalmente ele já dispara e é campeão com antecedência, o PSV ele gosta de dar umas tropeçadas aqui contra esses times mais fracos, só que essa temporada o PSV está bem demais, não está dando chance para os times chegarem. Então é o seguinte, é um jogo aqui que é praticamente o jogo do título. Tá? O PSV em 19 jogos ganhou 15, empatou 1, perdeu 3. O Ajax em 19 jogos ganhou 14, empatou 3, perdeu 2. São duas excelentes campanhas. O PSV em 19 jogos fez 47 gols. É um ataque muito forte, é mais de 2 gols por partida. Sofreu 24, também sofre muito gol. E o Ajax em 19 jogos fez 59 gols. O ataque do Ajax tem média de mais de 3 gols por partida e sofreu apenas 4, uma defesa sensacional também. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve pelo menos 3 gols. Não tem jeito, é o clássico. Pô, são duas equipes com um excelente ataque. Eu não vou ver aqui histórico recente, quero ver as últimas partidas, ó, 5-0 para o Ajax no jogo do turno. Na final da Supercopa foi 4-0 para o PSV, foram 2 goleadas esse ano, uma para cada lado. Antes a gente teve 1-1 e teve um 2-1 para o Ajax. Enfim, dou fora do mercado de resultados. Por mais que o Ajax tenha um time melhor, o PSV está fazendo uma grande campanha, vai estar jogando em casa. A necessidade de se expor é do Ajax, não é do PSV, e de repente o PSV pode usar isso a favor dele. Então eu prefiro ficar no mercado de gols, até porque o Ajax ele tem que se expor. Para o Ajax um empate aqui é péssimo, e para o PSV o empate não é ruim, mas ele vai tentar ganhar, porque já imaginou ele conseguir botar 4 pontos de vantagem para o Ajax jogando em casa? Então, para mim, mais de 2,5 gols ou ambas marcam aqui me pega muito, muito mesmo. Embora um jogo tenha sido 5-0, outro 4-0, eu acredito que nessa partida aqui especificamente a gente tem chance de ver gol das duas equipes, beleza? Placar para mim, 2-2. 11 horas da manhã, Premier League, eu tenho um jogo do Arsenal que acabou de ser eliminado para o Liverpool, que vai receber o Burnley. Eu não gosto dessa cotação do Arsenal, uma cotação de 1,30. Normalmente Arsenal é bom a gente entrar com um empatezinho nula, só que o Arsenal está vivendo um grande momento, vai pegar um time que vive um péssimo momento. O Burnley é o lanterna da competição com 11 pontos. É claro que tem chance de sair porque o primeiro fora é o Norwich, tá 5 pontos. E o Burnley tem 5 jogos a menos que o Norwich, tá? Então, porra, o Burnley foi um dos times muito afetados aí por conta do Covid. Tem muito jogo para disputar aí, tem muita chance de sair. Só que o Arsenal é um time que está tentando voltar a disputar uma Champions League, tá? Ele está a 2 pontos do West Ham atualmente e tem 2 jogos a menos, que o West Ham aqui tá uma salada. Tem time com 1 jogo a menos, 2 jogos a menos. O Burnley tem 5 jogos a menos, por conta do Covid acabou embolando tudo aqui. Mas assim, é um jogo que o Arsenal tem que vencer jogando em casa, tá bom? Ainda mais que está mordido, foi eliminado na semifinal agora da Copa da Inglaterra, e é jogo que para mim ele vai ganhar. O Arsenal em 20 jogos fez 33 gols, sofreu 25, é um time bem over, e o Burnley em 17 jogos fez apenas 16 gols, sofreu 27, não é um time over. O Arsenal em casa são 7 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, e o Burnley fora de casa ainda não venceu, são 10 jogos, 4 empates e 6 derrotas. O Arsenal vem de 4 jogos sem vencer, só que vem 3 jogos sem marcar gols, olha aí. O Burnley vem de 3 derrotas seguidas, 8 jogos sem vencer, 3 jogos seguidos sofrendo gol. Só que assim, o Arsenal tá 4 jogos sem vencer, só que desses 4, 3 foram jogos de Copa, tá? Um foi da FA Cup, não, 2 da FA Cup, né, contra o Liverpool, o outro foi da Taça da Liga, né? Porque a Inglaterra tem dois tipos de Copa dentro do seu calendário aí nacional. Então é o seguinte, tropa, para mim vitória do Arsenal, tá? Acredito muito que é o jogo ideal para o Arsenal voltar a vencer. Tem chance ali de passar o West Ham e chegar na zona da Champions League. Porra, se o Arsenal desperdiçar pontos aqui, aí que não tem que almejar nada na vida mesmo, tá? Só que assim, o Arsenal é um time safado, é um time perigoso. Por mais que eu acredite que o Arsenal vença esse jogo, é um time que, porra, sempre dá umas vaciladas. Fica a critério de vocês, o critério de confiança. Eu realmente acredito, eu vou tentar entrar nesse jogo para buscar alguma coisa a favor do Arsenal, se eu tiver odd. Mas no bilhete dá para botar uma vitóriazinha, beleza? Placar para mim desse jogo, 2-0 para o time da casa. Também às 11 horas, continuando no campeonato inglês, eu tenho o Liverpool contra o Crystal Palace. O odd do Liverpool está um pouquinho alta, justamente pelo fato de ainda estar sem o Salah e sem o Mané, que passaram de fase na Copa das Nações Africanas. O Liverpool botou o Minamino no banco, por isso que ele se classificou. Diogo Jota fez 2 gols.
E vamos lá, o Liverpool dos últimos 5 jogos perdeu apenas um, Crystal Palace perdeu 2. O Liverpool, ele atualmente, ele briga pela Champions League, não vai chegar no Manchester City, tá bom? Ninguém vai chegar, não tem jeito, o Manchester City tá voando essa temporada, vai ser campeão. Então a briga aqui mesmo é para esses times se manterem numa zona da Champions League. O Crystal Palace é um time que não vai brigar por nada, não vai brigar para cair, também não vai brigar por nenhuma competição, time que tá aqui cumprindo tabela. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 6 jogos, em 5 a gente teve pelo menos 3 gols. O Liverpool vem de 10 vitórias seguidas contra o Crystal Palace, 4 jogos sem sofrer gols. O Liverpool vem de 5 jogos sem perder, 3 jogos seguidos sem sofrer gols. O Crystal Palace é um time over, dos últimos 7 em 6 a gente teve pelo menos 3 gols. Assim, tropa, esses jogos do Liverpool têm passado bem rápido, por quê? Porque tá sem seus principais jogadores ali do ataque. Então, assim, quiser entrar no Liverpool, vai que o empate anula. Por mais que essa odd esteja legal, pô, eu não gosto de contar com Jota, Firmino e Minamino no ataque, tá bom? Então, eu acredito que o Liverpool deva vencer, pelo menos acredito que ele não vai perder pro Crystal Palace, mas sendo bem sério com vocês, esse ataque aqui me pega. Então, se eu fosse entrar, entraria com empate anula, beleza? Quiser ir no mercado de gols, Crystal Palace é um time over, mas eu também continuo afirmando que eu não gosto desse ataque. Por isso, toma cuidado. 11h30 da manhã, campeonato alemão, eu tenho um Leipzig que vai receber o Wolfsburg. Cara, que fase do Wolfsburg. Ele que está disputando a Champions League essa temporada. Ele terminou muito bem temporada passada, acho que ele foi o 2º ou 3º, não lembro agora, não lembro se ele passou no final o Leipzig. Mas, cara, ele chegou a liderar também o campeonato alemão no começo e, de repente, caiu de uma forma estrondosa, pô. Inacreditável. Um time que se estruturou, fez um investimento para jogar a Champions League e atualmente é o primeiro time fora da zona. A 2 pontos do Augsburg e a 3 pontos do Stuttgart, que é o penúltimo colocado. Já o Leipzig, ele está fazendo uma corrida de recuperação. Ele começou muito mal, é o caminho inverso do Wolfsburg, né? Ele começou muito mal e agora ele está tentando se recuperar e tentando chegar aqui na zona da Champions League. Leipzig é um time de Champions League, é um time que tem investimento para isso, um time que já tem disputado já corriqueiramente esses últimos anos a Champions e ele quer o seu lugar de novo. Ele está com 28 pontos, ele já está a 3 pontos do Hoffenheim, que é o primeiro time aqui que está na zona da Champions League. E é um jogo, cara, um jogo perigoso, porque o Leipzig, pelo momento, é um time melhor. O Leipzig é um grande mandante, se a gente olhar. O Leipzig, em 10 jogos jogando em casa, ganhou 7, perdeu 3, fez 29 gols em casa, é média de quase 3 gols o seu ataque, e sofreu 13. E o Wolfsburg, como visitante, em 9 jogos, ganhou 3, empatou 1 e perdeu 5. Fez apenas 9 gols, sofreu 16. Vamos dar uma olhada no histórico. O Leipzig vem de 3 vitórias seguidas, dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols. O Wolfsburg não tem nada de interessante. Vamos lá, para mim, acredito que o Leipzig vai vencer? Sim, pelo momento que o Leipzig está vivendo, pelo momento que ele está vivendo em casa também, e o momento do Wolfsburg, é jogo que o Leipzig tem que vencer. Só que, porra, é um jogo difícil, tá bom? O Wolfsburg, a gente sempre fica naquela, caraca, será que ele vai engrenar de novo? Porque time bom ele tem. Eu preferia ficar aqui no mercado de gols, mais de 1,5 gol aqui pra mim, safezada Mundo Bet, tá? E mais de 2,5 gols tem muita chance de acontecer. O Leipzig, ele tem que ganhar esse jogo em casa do Wolfsburg nessa fase, e o Wolfsburg, ele tem que voltar a pontuar, ele tem que voltar a vencer, na verdade, porque senão ele tá ficando cada vez mais perto da zona de rebaixamento. A gente viu ali que questão de uma rodada, ele já pode terminar ali em penúltimo colocado. Dito isso, pra mim, mais de 1,5 gol safezada, mais de 2,5 gols para quem quer buscar uma odd ali, numa entrada simples. E toma cuidado com essa vitória do Leipzig, tá? Toma cuidado, por mais que eu acredite que ele vai vencer, eu não colocaria meu dinheiro pra live, não. Placar pra mim desse jogo, 2-1 pro Leipzig. Meio de 15 eu tenho o jogo do Real Madrid, pela Liga Espanhola, vai enfrentar o Elche. O Elche é um time muito fraco, é um time que ele ganhou com 1 a menos, ele virou o jogo, ele forçou, vou forçar. Aí virou o jogo no segundo tempo da prorrogação com 1 a menos. E jogando Benzema, né, o Benzema foi poupado, jogando Benzema, Vinícius Júnior, é um jogo que eu vou tentar buscar uma vitória no primeiro tempo. Tá? O Real começar amassando, Santiago Bernabéu, jogando em casa, porra ali ó, em cima, já querendo decidir o jogo, eu vou buscar uma vitória no primeiro tempo sim, igual fiz ontem com o jogo do Benfica. Mas, pô, sendo bem sério com vocês, pré-live é perigoso, né? Porque a gente não sabe como vai entrar o Real Madrid, se vai entrar desligado, se vai deixar para jogar só no segundo tempo. Mas eu acredito realmente que o Real Madrid venha para matar o jogo. Ó. Tá aqui o homem, Benzema e Vinícius Júnior. Triste, muito fraco, muito fraco. E tá na seleção, tá? É isso, tá? Quem quiser ir na vitória no primeiro tempo, pré-live, saiba que é arriscado, apesar de ter bastante chance. Placar para mim, 3-0 pro Real Madrid, apenas. 1h30 da tarde, voltando pro campeonato alemão, eu tenho um Brabo de Munique que vai visitar o Hertha Berlim. Cotação de 1,22 é vitória do Bayern.
tá? O Bayern, ele é o líder, tá? 6 pontos do Dortmund, já era pra essa vantagem estar maior, mas o Bayern tem dado umas tropeçadas aí. O Hertha, ele tá aqui, é um time que vai lutar para não cair. Ele no momento tá 3 pontos aqui da zona do rebaixamento. Só que assim, por mais que o Hertha esteja jogando em casa, pô, irmão, não tem como não buscar uma vitória do Bayern, né? Bayern 19 jogos, fez 61 gols, é o rei do 2,5. Ele, ó, os últimos 7 jogos, em todos os 7 a gente teve pelo menos 3 gols. E vou falar pra vocês, se eu não me engano, somente 3 jogos na temporada inteira do Bayern, a gente não teve 3 gols, tá? Então, é isso aqui, é vitória do Bayern, ou então mais de 2 gols e meio, ou vitória do Bayern e mais de 2 gols e meio. O SofaScore ele tem que atualizar, não tem jeito. É no meio do vídeo. É isso aí, tá? Poderia fazer uma simples vitória do Bayern mais de 2 gols e meio, me pega muito. Placar pra mim, 4-1 para o Brabo de Munique. 1h30 também eu tenho o Chelsea contra o Tottenham, clássico londrino, voltando aqui para o campeonato inglês. O Chelsea que eliminou o Tottenham da semifinal da FA Cup, ganhando os 2 jogos do Tottenham. É o seguinte, é um time melhor, vai estar jogando em casa, tem tudo para vencer. Tá? Quem quiser ir no Chelsea, vai com empate anula. O Chelsea é realmente um time bem melhor que o Tottenham, mas o Tottenham é um time chato, um time que está vivendo um bom momento aqui no campeonato, um momento até melhor que o do Chelsea. Tá com jogos invicto aqui, 3 vitórias dos últimos 5 jogos. Inclusive, esse último jogo, ele fez um gol, acho que uns 89 aos 93, um gol aos 9. Cara, foi impressionante esse último jogo, ele fez 2 gols nos acréscimos, tá? O Tottenham. Foi contra quem? Contra o Leicester City. Caralho, que jogão. Estão lembrando aqui, jogão demais. O Chelsea é o terceiro colocado, 44 pontos. O Tottenham tá aqui na briga para buscar uma vaga na Champions League, voltar a disputar a Champions League. Ele tá 1 ponto atrás do West Ham e tá naquela situação do Covid. Ele tem 3 jogos a menos que o West Ham e ele tem 4 jogos a menos que o Chelsea. Então, se ele vencer esses jogos a menos, ele consegue chegar sim nessa vaga e quem sabe até chegar próximo do Chelsea mesmo, do Chelsea, do Liverpool aqui. Título não dá, já falei que tem campeão. O Chelsea em 23 jogos fez 46 gols, sofreu 18. E o Tottenham em 19 jogos fez 26 gols, sofreu 22. Não é um time tão over assim, mas esses últimos jogos tem sido legal. O Chelsea vem de 3 vitórias seguidas contra o Tottenham, 6 jogos de invencibilidade, 3 jogos sem sofrer gols. O Chelsea dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols, só que 2 a gente assiste. E o Tottenham vem sofrendo gol a 4 jogos, dos últimos 6 em 5, foi a primeira equipe a sofrer. Bom, tropa, para essa partida aqui é o seguinte, por mais que eu acredite que o Chelsea seja favorito, até falei para vocês que quem quiser ir no Chelsea vai com um empatezinho, bom, o jogo eu exploraria gols, tá? Exploraria mais de 1,5. O Chelsea está jogando em casa, ele tem que se impor, o Chelsea ele tem que voltar a vencer, ó. No campeonato ele já está 4 partidas sem vencer e ganhar um clássico seria ideal para ele. E o Tottenham é um time que está vivendo um bom momento, tem um contra-ataque muito forte, um contra-ataque rápido ali com o Lucas, com o Son, tem um Kane que é artilheiro, embora tenha sido inimigo do gol ultimamente. É um grande artilheiro e tem tudo pra gente ver gols, tá? O único jogo do Tottenham com o Chelsea, dos últimos jogos, que a gente não teve 2 gols, foi esse último, mas já estava decidido também. O Chelsea fez 1-0, já tinha ganhado outro jogo de 2, então, pô, ficou 3-0, o Tottenham não quis forçar ali pra buscar nada, mas eu acredito que 2 gols tem muita chance da gente ver. É um jogo, sendo bem sério pra mim, tem cara de empate, tá? Mas o Chelsea ele deve vencer, mas pra mim tem cara de empate, por isso que eu tô falando pra vocês, quem for no Chelsea vai com um empatezinho. Em caso de empate, você fica safe. Placar pra mim, 1-1. Pra mim, o jogo tem cara de 1-1, mas pode ser um 2-1 pro Chelsea, 2-0. Mas do gol, acredito que a gente vê sim, tá? 2h30 da tarde, pelo Campeonato Grego, eu tenho o Brabo da Grécia, Olympiacos, que vai receber o Giannina. O Olympiacos está 2 partidas já sem vencer no campeonato. Ele acabou de ser eliminado da Copa da Grécia. Ele perdeu para o Panathinaikos. Cadê o Panathinaikos aqui, ó? Que é o 10º colocado. Ele foi eliminado agora, no meio de semana. Então acredito que tá mordido e o Giannina vai pagar o pato, tá legal? Ainda mais que ele precisa voltar a vencer na competição e precisa voltar a vencer, tá jogando em casa, é jogo ideal para ele conquistar essa vitória. Ele tá invicto, só que a gente nunca tem odd no Olympiacos para entrar com empate anula. 17 jogos, fez 28 gols, sofreu 9. O Giannina em 18 jogos fez 22, sofreu 18. O Giannina já é um time mais over. Se a gente olhar aqui, o Olympiacos não perde para o Giannina nas 7 partidas. Tanto o Olympiacos quanto o Giannina dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols. E o Giannina está 3 jogos invicto. Enfim, é uma partida difícil, mas eu acredito que pelos fatores que eu falei com vocês, pelo fato de já estar 2 partidas sem vencer na competição, foi eliminado precocemente agora da Copa da Grécia, é um jogo que ele vai vir com sangue nos olhos e vai vencer essa partida em casa, tá bom? Então, para mim, é jogo de 2-0 para o Olympiacos e eu exploraria essa vitória num bilhete sim.
4h45 da tarde eu tenho o PSG que vai receber o Stade Reims. O PSG jogando em casa, já está com a cotação de 1,20. PSG é aquele time que não joga bem, mas vence. Dos últimos 5 jogos venceu apenas 2, só que vai enfrentar um time que dos últimos 5 jogos venceu 1. Se a gente olhar a classificação, o PSG ele já está bem disparado aqui na liderança. Como eu disse para vocês, não joga bem, mas vence. Ele jogando em casa, são 9 vitórias e 1 empate, fez 23 gols, sofreu 6. E o Reims, jogando fora de casa, venceu apenas 2 em 11 jogos. PSG vem de 4 vitórias seguidas contra o Reims, 4 jogos sem sofrer gols, 10 jogos de vencibilidade, dos últimos 7 jogos em 5 venceu o primeiro tempo. Então é o seguinte, Diogo, bilhete vitória do PSG, tem uma cotação baixa, mas se você quiser completar um bilhete, é muito difícil o PSG não ganhar esse jogo em casa, por mais que ele não esteja jogando bem, ele vence, tá? Principalmente jogando em casa, vocês viram ali que é apenas um empate, o restante vitórias. E é um jogo que eu vou tentar buscar essa vitória do PSG no primeiro tempo. O Messi tá voltando, já tá um bom tempo sem jogar, então o PSG ali jogando em casa, querendo amassar, Messi querendo um jogo, é um jogo que eu vou tentar sim buscar essa vitória no primeiro tempo. Pré-live é arriscado, tá? Porque o PSG não tem jogado bem, às vezes só deixa para jogar no segundo tempo. Mas eu acredito, cara, que com a volta do Messi é jogo PSG amassar essa partida aqui, meter uns 3-0 e é isso, tá legal? Vitória para completar um bilhete, uma vitória no primeiro tempo para quem é mais ousado, mas tem muita chance de acontecer jogando em casa. 4h45, campeonato italiano, tem um clássico entre Milan e Juventus, jogo na casa do Milan. Cara, jogo difícil demais. O Milan ele tem jogado bem, foi roubado esse último jogo, roubado na cara de pau. E a Juventus está vivendo um grande momento, uma grande campanha de recuperação. Já está a 1 ponto da Champions League, é o lugar que ela quer disputar, né? E o Milan está disputando o título. Se ele não tivesse sido roubado, ele estaria na frente da Inter. Para de falar roubado, porque eu estou indignado ainda com o juiz. Então é o seguinte, tropa, é jogo para gols, tá? Eu tenho o Milan jogando em casa, o Milan precisa vencer, por mais que o empate não seja ruim, vou empatar com a Juventus, mas para quem quer disputar o título jogando em casa tem que ganhar. E a Juventus também está vivendo um grande momento, a Juventus ela quer pontuar para ficar mais próxima aqui da Champions League e não deixar seus adversários se distanciarem. O Milan em 22 jogos fez 47 gols, sofreu 25. E a Juventus em 22 jogos fez 34, sofreu 21. O Milan é um time over, a Juventus já é um time mais under, está com uma defesa mais compacta. Vamos olhar aqui o histórico. Tanto o Milan quanto a Juventus, dos seus últimos 5 jogos, em 4 foram ambas marcam. O Milan, como eu disse, é um time over, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. E a Juventus dos últimos 10 em 8, a gente teve menos que 3 gols. Para essa partida aqui, eu acredito que por mais que a Juventus seja um time under, é um jogo que vai tender mais para o lado do Milan. O fato do Milan estar jogando em casa, o Milan é um time que se expõe muito. E dá para explorar o mar de gol e meio no safe no Mundo Bet. Ambas marcam, vem muito quente, mercado de resultados eu estou super fora. A Juventus está vivendo um bom momento e eu prefiro deixar essa vitória do Milan de lado, tá? Mas é um jogo que eu vou tentar explorar gols sim. E pra gente fechar o nosso dia às 5 horas da tarde, voltando pro Campeonato Espanhol, tem um fraco time do Barcelona que vai visitar o Alavés. Só que antes tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites, pô, se inscreva no canal, para deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, então conto muito com a ajuda de vocês. E vou pedir de novo, me segue lá no Instagram, tem mó tempo que eu não peço, então dá essa moral aí. E eu tô deixando o bilhete lá e vou deixar um bilhete lá pros jogos de amanhã também. Tem um aqui e um lá. E lá eu tenho tido mais sorte do que aqui. Aqui normalmente eu zico com o time, lá tem sido melhor. Vamos lá. Então é o seguinte, tropa, é uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês nesse jogo. O Barcelona, ele vai pegar um time, o Alavés ele não ganha, acho que é 8 jogos, 9 jogos. E ele tem uma cotação de 1,55, para vocês verem o quão fraco está o time do Barcelona. O Barcelona foi eliminado pelo mistão do Bilbao agora, no meio de semana, da Copa do Rei. E mistão mesmo, porque o Iñaki Williams, que é o principal ali atacante, não jogou só o irmão dele. E o Barcelona não jogou nada, tá? Diga-se de passagem. Só que o Barcelona, eu tô trazendo esse jogo, porque o Barcelona vai pegar o 18º colocado. É um time que não ganha de ninguém. Em 21 jogos fez apenas 16 gols. O Barcelona, ele poderia estar longe da Champions League, mas o Atlético de Madrid, que é o atual campeão, tá uma negação essa temporada. Então o Barcelona tá apenas a 1 ponto do Atlético. Porra, é um jogo que o Barcelona tem que vencer, pô. Se o Barcelona realmente quiser voltar pra Champions League, temporada que vem, porra, ele tem que ganhar do Alavés, que é um time que não ganha de ninguém. O Barcelona, não vou ver aqui confronto direto, porque existe o Barcelona com o Messi e o Barcelona sem o Messi. O Alavés não ganha 8 partidas, das últimas 8 em 7 foi a primeira equipe a sofrer, das últimas 8 em 7 perdeu o primeiro tempo. Porra, uma vergonha, pô. Então é o seguinte... É a vitória do Barcelona, pô, apenas. Mas se você quiser colocar no bilhete, coloca com empate anula.
para você ficar safe, ficar resguardado aí, né, nessa fase do Barcelona. Mas sendo bem sincero, é um jogo que o Barcelona deve ganhar, deve sofrer, porque o Barcelona não está conseguindo ganhar com tranquilidade quando ele vence, sempre joguinho de 1-0. Mas é um jogo que ele deve vencer sim, tá legal? Se eu fosse explorar mercado de gols, mercado de menos gols, por conta do ataque do Alavés. Mas, porra, o Barcelona não vai perder esse jogo, pô, não é possível, tá bom? Não é possível que o Barcelona não vai perder esse jogo, eu só tô trazendo o jogo do Barcelona por conta disso. O que eu tenho de mais interessante? O que eu fechei, tá? Mas o que eu posso ter de mais interessante? Um Leicester contra o Brighton, mas o Brighton tá num grande momento, tá vendo? Tá, deixa eu ver quantos jogos o Brighton tá invicto. 6 jogos invicto, então toma cuidado. Por mais que o Leicester esteja jogando em casa, tem um time melhor, toma cuidado com essa partida. O Raio Vallecano jogando em casa é um time muito brabo, é o melhor mandante da competição, ó. 8 vitórias e 2 empates jogando em casa, impressionante essa campanha do Raio Vallecano. Mas o Bilbao vive um grande momento, pô. Fez uma grande partida contra o Barcelona, então é um jogo também que eu vou ficar de fora. O Real Sociedad pode ser um jogo bom para buscar uma vitória do Real Sociedad, mas também não é um jogo que eu venho aqui comentar com vocês, porque o Real Sociedad é um time que oscila muito, tá muito bem, tá muito mal, tá muito bem, tá muito mal. Ele tava muito mal, acabou ganhando esse último jogo, só que o Getafe ele tá num bom momento, ó. Ele só perdeu um dos últimos 5 jogos, também preferi deixar de fora. Então é um jogo que tem cara de gol, cheiro de gol, é o jogo da Empoli com a Roma. A Empoli só faz jogo maluco. Em 22 jogos fez 35 gols, sofreu 43. Só que esses últimos jogos da Roma, tirando esse último contra o Lecce, tem sido under, tá ligado? Então é um jogo que eu vou dar uma freada. Mas assim, tô comentando com vocês porque é um jogo que tem cara de gol mesmo, pelo estilo de jogo maluco da Empoli, beleza? Eu acredito que é só isso mesmo. O Porto não tem o odd, então quem quiser buscar alguma coisa no Porto teria que ser no primeiro tempo a vitória. Mas o Famaricão, ele tá vindo aqui de uns joguinhos chatos, então prefiro também deixar de fora. E pra mim é isso. Campeonato Turco tô fora. Bom domingo a todos nós e bom sábado também, né? Bom final de semana, tamo junto, muita fé, pra cima! Bom, tropa, pra amanhã deixei uma tripla de vitória seca pra gente. Primeiro jogo, cravei a vitória seca do PSG, tá jogando em casa contra o Rennes, tem tudo pra vencer e vencer com tranquilidade. Segundo jogo, coloquei vitória seca do Arsenal, tá brigando pela Champions League, vai enfrentar o Lanterna, time que já tá há um bom tempo sem vencer, e a tendência do Arsenal também vencer com tranquilidade. E pra fechar o bilhete, coloquei a vitória do Bayern. Bayern não vai ter um jogo simples, porém é o brabo de Munique e jogando, ainda mais depois do Borussia ter vencido, a tendência é que o Bayern jogue pra amassar. Essa é a nossa tripla neutral de 1,90 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima!